Olá, investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2016, como toda primeira sexta-feira útil do mês, a gente teve o relatório de emprego nos Estados Unidos e assim como no mês passado, ele trouxe um grande barulho para o mercado, né? O mercado esperava um número. Veio um número muito melhor, o que a princípio era para ser ruim para o mercado, já que isso aumenta as chances de altas de juros mais antecipadas, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, mas o número muito melhor que esperado, na verdade, animou os mercados, é o que a gente vai mostrar agora aqui, agora são 10 horas e 6 minutos. O Ibovespa Futuro está a 53.290 pontos, alta de 1,06, já são 200 pontos de alta, desde o anúncio do relatório de emprego às 9h30 da manhã, em ponto horário de Brasília. Já o dólar futuro foi descarga abaixo, já está 3,331, queda de 1,77, uma forte queda também desde o anúncio do relatório de emprego. O que aconteceu no relatório de emprego, né? Já vou pular até a pauta aqui. Infelizmente eu não tenho a resposta super clara, fidedigna, porque estamos montando a matéria no InfoMoney, mas em alguns minutos, antes das 10h30, 11 horas, por aí já deve estar pronta a matéria no site, que é explicando por que essa lógica do relatório de emprego se inverteu no resultado referente a junho. Mas vamos falar o que a gente tem em mãos, né? O relatório de emprego, o principal dado do relatório de emprego, que é a geração de emprego no mercado, no setor privado, mostrou uma criação de 287 mil postos de trabalho em junho. A estimativa era de 180 mil, ou seja, foi 107 mil a mais do que era esperado. Se você pegar isso é a mediana das projeções, se você pegar as estimativas compiladas pela Bloomberg, a pior estimativa era de 50 mil, ou seja, foi muito acima da pior estimativa, e a melhor estimativa era 243 mil, ou seja, nem o mais otimista dos economistas conseguiu acertar o dado referente a junho, que foi o melhor resultado em 8 meses. Vale ressaltar que o resultado lá de maio, que já tinha sido péssimo e muita gente até duvidou do resultado, né? Como é que pode ter sido tão ruim, como é que podem ter errado tanto. O resultado não só foi super ruim, que na época foi 38 mil, como ele foi revisado para 11 mil, ou seja, aquele resultado ruim na verdade era pior ainda, e eles revisaram aquele número. Então trazendo esses 27 mil aí do 38 menos 11, esses 27 mil, então a gente teria nesse mês de junho uma geração de 260 mil empregos, né? Ainda assim estaria acima das projeções e também da estimativa mais otimista. Qual seria a reação esperada pelo mercado, né? O que a gente tem visto? Dado bom de emprego nos Estados Unidos, ruim para o mercado, porque aumenta a expectativa de alta de juros, com isso acaba aquele dinheiro fácil no mercado, acaba a liquidez fácil, o dólar vai subir, as bolsas, principalmente emergentes, vão cair. Mas não é o que a gente está vendo agora. O que a gente já conseguiu pescar dos analistas, economistas que a gente conversou um pouquinho antes de eu chegar aqui no estúdio, inclusive até cheguei atrasado, não deu tempo de fazer o bate-bola com o Celso. Primeiro ponto é que apesar do resultado muito bom, o semestral da geração de emprego ficou abaixo do semestre passado, ou seja, embora tenha tido um resultado muito bom em junho, a avaliação mais fria, assim, um pouco mais distante, é de que o emprego está desacelerando nos Estados Unidos, a geração de emprego está desacelerando. E esse acaba sendo o grande indício, né, de que o mercado talvez tenha tido um final de jogo bom, mas o resultado geral não foi tão bom. E o segundo indício é que a geração de emprego melhor que esperado também mostra que os Estados Unidos têm uma solidez suficiente para andar mesmo com toda a interferência do Brexit, né? Que a gente ainda não sabe o real impacto que vai trazer na economia global, mas vendo os Estados Unidos cada vez mais forte, traz um anseio positivo para o mercado, mesmo que isso se traduza em alta de juros. Uma economia forte é interessante, principalmente falando da maior economia do mundo. Mas isso tudo são hipóteses, isso tudo é gente querendo explicar o que está acontecendo, é a consequência querendo explicar a causa. Mas o fato é que saiu o relatório de emprego, veio melhor que o esperado, e era a bolsa que naturalmente deveria cair, está subindo. Ótima notícia, numa sexta-feira vendo tudo verde, tudo subindo, é muito bom. Então vamos dar aquela olhada no Ibovespa. Abrir aqui a tela das principais ações do Ibovespa
nessa sexta-feira, agora são 10 horas e 10 minutos, todo esse papo aqui já deu para ver várias ações abrindo. Deixa eu só abrir a tela geral. Já estou vendo as maiores altas das commodities, como sempre, né? Dia de muita euforia, commodities deram ganhos. Na ponta de baixo, Suzano, Fibra e Klabin puxando o bonde das quedas. Suzano e Fibra caindo mais de 2%. Já caíram forte ontem, mesmo com a sequência de altas do dólar. E agora voltam a cair forte agora com a queda do dólar, né? Suzano e Fibra estão tendo um ano muito ruim. Já tiveram um primeiro semestre ruim. E esse segundo semestre já começam com fortes quedas, né? A Fibra já zerou as perdas acumuladas no começo do mês. E a Suzano cai 4% nesse mês. No ano, Suzano cai 40% e Fibra cai 57%. Duas das melhores ações de Bovespa em 2015. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas altas. Maior alta é CSN subindo 4,3%. Petrobras Ordinária e Preferencial subindo 3,5% e 3%. Metalúrgica Gerdau subindo 3%. Aí vem Semig, Gerdau, Ecorodovias, Vale 3, Vale 5, tudo subindo entre 2% e 2,5%. Dia predominantemente de altas, dia predominantemente positivo para a Bolsa. Bom, mas não foi só o relatório de emprego que saiu hoje, né? Tivemos uma série de notícias entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. Uma delas foi a meta fiscal anunciada. O déficit definido pelo governo foi de 139 bilhões de reais para o ano que vem. Essa é a meta do governo para 2017. Ficou abaixo daqueles 170 bilhões previstos para esse ano. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, depois anunciou uma série de medidas, inclusive disse que é um esforço que vai se concentrar em grandes itens para aumentar a receita, como venda de ativos, outorgas, concessões, IPOs e com uma série enorme de empresas e ativos que estão sendo considerados. A meta foi bem recebida por economistas, apesar de acharem que faltou uma clareza maior por parte do governo em como será possível atingir esse resultado, né? Ficou muitos sis, né? Vai chegar nesse resultado se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas não tem uma direção muito clara de como vai chegar nesse si. Uma das análises que a gente tem aqui é da Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, falou que um aspecto mais positivo foi a indicação de que a economia prevaleceu sobre a política, já que se esperava uma pressão para um déficit próximo do desse ano. Já o Raul Veloso, economista especialista em contas públicas, disse que os números são positivos, mas reforça que é complicado dar o resultado como certo. O governo precisa ter em mente que elevar a receita com venda de ativos não é uma medida instantânea e previsível como subir impostos. Falando em subir impostos, Meirelles deixou claro que vai decidir isso em agosto. Eu acredito que ele não vai decidir, ele vai anunciar em agosto, né? Só deixou a má notícia um pouco mais para frente. Bom, continuando na agenda, a gente teve o IPCA abaixo do esperado, boa notícia para juros, né? O IPCA avançou 0,35% em junho, frente à alta de 0,78% em maio, e o resultado veio levemente abaixo do esperado, era 0,37% a estimativa, mas só de já vir um pouquinho melhor que esperado já é muito bom, já que a inflação vem sendo a grande dor de cabeça do governo. Curva de juros caindo forte hoje, a gente vê o janeiro 21, está 12,08, fechamento de ontem foi 12,29, mais de 20 pontos base de queda do contrato de DI de janeiro de 2021. Bom, também vale a pena mencionar na pauta política, né? Ontem teve a renúncia do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, muito comovido, com lágrimas, aquela coisa toda digna de Oscar, mas o fato é que não morreu Eduardo Cunha, né? E continua vivo, foi uma bela estratégia para tentar conseguir um novo julgamento, uma nova defesa diante das acusações que vem tendo, que inclusive até a própria Petrobras já anunciou que o Eduardo Cunha ganhou sim com a empresa, mas o fato é que o interino Valdir Maranhão marcou para quinta-feira que vem, dia 14, a eleição para eleger o novo presidente da Câmara, né? Mas o Cunha se reuniu com líderes partidários e eles conseguiram antecipar a decisão para terça-feira. Ou seja, mesmo renunciando ao cargo, o grande Eduardo Cunha conseguiu passar por cima do presidente interino da Câmara. Mostra que de bobo não tem nada e ainda continua muito forte lá em Brasília o Eduardo Cunha. Bom, e para dólar, né, vale a pena mencionar o dólar caindo 2%. O dólar subiu desde sexta-feira, né? Foram 5 altas consecutivas e o Banco Central intervindo com leilão de swap reverso, que na prática é a compra de dólar futuro, mas nessa sexta-feira ele não anunciou medidas,
isso pode até estar ajudando essa queda do dólar no pregão de hoje, né? Desde o dia 1º de julho, ele subiu todos os pregões e o Banco Central vem comprando 10 mil contratos diariamente. Bom, na pauta corporativa, eu separei principalmente as recomendações, chegaram uma série de recomendações sobre empresas. Primeiro, a Minerva, empresa que inclusive está na carteira da Infomoney nesse mês de julho. Vamos dar uma olhada como está o desempenho de Minerva. Nesse momento a ação sobe 0,55%, é uma empresa que tem uma exposição a dólar, então naturalmente não iria subir muito no dia de hoje. Dois analistas, duas opiniões. Bradesco elevou a recomendação de Minerva para outperform, né, o similar à compra, mas o JP Morgan cortou para market perform. Outra empresa que teve recomendação foi a dupla Smiles Múltiplos. A Smiles está subindo 0,76, também está na carteira do Infomoney, e a Múltiplos ainda não tem cotação aqui no Home Broker. As duas tiveram início de cobertura pelo BTG Pactual e a recomendação do BTG para ambas é de compra. Sobre Smiles, vale a pena ficar de olho, quarta-feira que vem tem Smiles Day. É um evento bem bacana para quem é investidor, para quem é analista, acompanhar a apresentação da empresa, perspectivas, é muito legal cobrir esses eventos, o Infomoney vai estar lá. CEMIG também teve recomendação elevada, vamos dar uma olhada aqui no desempenho da ação da CEMIG, subindo 2,19% nesse pregão, foi elevada para market perform, né, um neutro, né? O neutro a gente gosta de traduzir de tá de fora não compra, tá dentro não vende. Foi elevado para market perform pelo Itaú BBA. Bom, de Suzano que a gente falou das quedas, vale a pena mencionar que ela emitiu 500 milhões de dólares em green bonds. Eu não cheguei a conversar com analistas que acompanham o setor, mas vale a pena dar uma pesquisada nisso, eu vou até ver se alguém consegue me explicar. Mas a Suzano é a empresa com melhor situação de caixa dentre as três de papel e celulose. Talvez uma emissão nesse momento não seja bem vista, já que talvez seria desnecessária essa emissão. Eu digo isso porque ontem a ação caiu 5%, mesmo com o dólar completando 5 dias seguidos de queda. Não vi nenhuma notícia referente ao setor de celulose. Mas vale a pena acompanhar a Suzano, mas fato é uma empresa que continua sendo muito bem vista, mas está sem timing nesse momento. Está barata, mas sem timing. Quem também fez emissão é a Petrobras, emitiu 3 bilhões de dólares em bônus com vencimento em 2021 no mercado externo. E também, já falei de BTG, né, mas falei da BTG Research, agora o BTG Banco. Segundo o jornal português, o BTG vai assumir a Banif aqui no Brasil. A unit do BTG sobe 0,94% no pregão de hoje. Bom, 10 horas e 18 minutos, o dia continua predominantemente em alta, não tem muito segredo, hoje é dia de euforia na Bolsa. Muito por conta desse relatório de emprego que, a princípio, trouxe muito mais dúvidas do que respostas, mas o fato é que o mercado está subindo e contra fluxo não há argumento. Obviamente, vai ter uma leitura mais clara de por que um relatório tão ruim está sendo positivo, por que um relatório tão bom está sendo positivo para o mercado, quando deveria ser o contrário. Bom, no mais, tenham todos um bom pregão. Já deixo o convite para acessar a página Onde Investir 2016. Finalmente ela está atualizada, então até se puder cortar aqui, deixa eu só abrir aqui o Onde Investir 2016, só para cortar aqui na tela, para quem não conhece a página ainda. Vou abrir aqui Onde Investir 2016, a página especial do Infomoney. Aqui, se puder cortar aqui na tela, a gente já atualizou com o novo cenário para político, dólar e Selic. Tem as entrevistas, hoje vai sair a 6ª entrevista com o Marcos Caruso do Fator. Vai ter mais 2 entrevistas para fechar aqui as 8 entrevistas especiais. E os vídeos setoriais estão esperados, já estão lá, os 9 vídeos setoriais. Eu recomendo o setor financeiro, setor de educação e utilities. Foram os meus 3 prediletos, foram os que eu mais gostei, mas de mineração também está sensacional. O Pedro Gaudi, que acompanha esse setor há mais de 20 anos. Saúde e farmácia ficou muito legal. Petrolífero, Saravale deu um belo motivo de por que vale a pena começar a olhar a Petrobras com bons olhos. É cedo para ficar otimista, mas já dá para começar a colocar no radar a Petrobras. Enfim, uma série de análises muito legais. Eu acho que vale a pena aproveitar o fim de semana para dar uma estudada. São cerca de 5 horas aí de vídeo que vale a pena para o investidor acompanhar
como é que tá esses setores para esse segundo semestre. Foi um trabalho exaustivo, porém gratificante, espero que vocês gostem. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão. Hoje, 5 da tarde, ao vivo, começa o Visão Técnica. Semana que vem já deixo o convite, vou mandar no e-mail. Mas na segunda-feira vamos fazer o especial de opções com o professor Roxo, professor do curso de opções aqui da Infomoney, que inclusive está com uma matéria em destaque no site, está indo muito bem. Ele tem uma estratégia muito legal, está até aqui, se puder cortar aqui na tela para mostrar. Está aqui o Como Ficar Exposto a Opções que podem explodir 5.000% da noite para o dia. É uma matéria com o Luiz Fernando Roxo, que é o professor aqui da Infomoney. Ele está com um curso muito legal de opções. Tem um vídeo muito legal explicando isso, então vale a pena acompanhar. É um cara muito fera de opções e espero que vocês gostem da matéria e usem os vídeos especiais para estudar nesse fim de semana. No mais, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, bom fim de semana e até semana que vem com mais Infomoney na Bolsa. Até lá!